respostas. 1 Tessalonicenses 5:19. Quem achou aí? Eu só quero ler esse versículo por hora, para a gente poder fundamentar o que eu gostaria de falar com vocês hoje. E 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Vamos todos? 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito Santo. Por muito tempo eu fiz essa pergunta para mim mesmo, em oração a Deus: é possível a gente apagar o Espírito Santo? Por que eu fazia essa pergunta? Porque a Bíblia diz que na Trindade é o Pai, é o Filho e o Espírito. E os três são um. Então, se o Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus, o Espírito Santo é o que também? Deus. Ele é o Deus Espírito. E a minha pergunta sempre foi: é possível apagar Deus? Como que apaga Deus? Como que apaga o Espírito Santo? Ou o que é apagar o Espírito Santo? E essas coisas, elas foram enchendo meu coração com esses questionamentos, e eu comecei a buscar algumas respostas sobre isso. E eu comecei a perceber uma coisa sobre o que seria apagar o Espírito Santo. Eu comecei a perceber nas relações, eu comecei a perceber nas conversas, eu comecei a perceber nas minhas observações, na caminhada, na jornada de algumas pessoas que eu vi começar com muito fogo, com muita paixão por Jesus, com muita intensidade pela presença de Deus. Pessoas que tinham uma vida assim, totalmente jogada nas mãos de Deus, que queimava de amor, que queimava de paixão pelo Espírito Santo. Eu vi. Mas do mesmo jeito que eu vi essas pessoas começarem assim, algum tempo depois, sentando com essas pessoas, eu vi o contrário disso na vida dessas pessoas. O quanto elas estavam frias espiritualmente, o quanto elas tinham construído na caminhada o hábito de ir à igreja, o hábito de ter uma Bíblia em casa, o hábito de um monte de aparatos religiosos, que gerava nela a falsa sensação de que estava tudo bem. Porque hoje parece que ser crente se aprende, se tornou habitual. Ser crente é algo que você aprende. Você muda a roupa, você muda o penteado do cabelo, você muda algumas falas, você aprende. Não é difícil aprender a ser crente. Não é difícil aprender a rodar no manto. Não é difícil aprender essas coisas. Mas a minha questão aqui dentro era: eu vi quando essas pessoas falavam de Jesus, ardia em mim. E hoje eu não vejo mais, em rodas de conversas, essas pessoas falarem com essa mesma intensidade mais. Eu não vejo mais essas pessoas testemunharem. E aqui testemunha não é alguém que viu algo e presenciou algo. Não, testemunha aqui é alguém disposto a morrer por algo. É alguém que achou uma causa para morrer. Porque ser testemunha de Jesus é exatamente isso. É alguém que achou uma causa pela qual morrer. Deixa eu te explicar uma coisa. Na vida, ou a vida, ela só vai fazer sentido de verdade mesmo, quando você achar uma causa pela qual morrer. É por isso que a condição que Jesus coloca para segui-lo é: negue-se a si mesmo. Ele está dizendo assim: se você quer andar comigo, você achou a causa. Só que para você viver a causa que você achou, você vai ter que morrer para você, para poder viver a minha causa.
E eu vi muitas pessoas que começaram nessa pegada, que começaram nessa vibração, nessa força, chovendo, fazendo sol, podia pintar o demônio na frente, ele estava ali, pau para toda a obra. E agora não é sobre serviço que eu estou falando, é sobre uma disposição no interior, de se encontrar com Jesus a todo instante. Se está na rua, está conectado com os céus. Se está trabalhando, está conectado com os céus. Se está em qualquer ambiente, o Espírito Santo está em comunicação direta com ele. E eu comecei a observar o quanto essa geração desconhece o Espírito Santo. Por quê? Porque a geração que veio antes dela já tinha se desconectado, mesmo um dia tendo conhecido o Espírito Santo. Porque normalmente vai ser assim: ou a gente corrige agora alguns pontos da nossa relação com Deus, ou a próxima geração nem vai saber quem é Deus. Vai saber o que é igreja, vai saber o que é plataforma, vai saber o que é movimentação, vai saber o que é serviço, vai saber tudo sobre aparatos religiosos, mas não vai saber nada sobre experiência com o Espírito Santo. Porque é uma geração que testemunha para a próxima geração, para que a outra geração conte na sua geração o que ela viu na sua anterior. E nesses encontros, eu passei a perceber com algumas pessoas o quanto o Espírito Santo na vida delas já estava apagado. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia. Qual que é o processo? Como é que isso começa a acontecer? Porque o Espírito Santo não é apagado do dia para a noite. Tem um processo para ele se apagando. É igual uma vela, você acende, ela tem um tempo e um processo que ela se apaga. E os degraus da decadência, que eu chamo nesse processo que eu estou falando aqui agora, os degraus que nos leva a apagar o Espírito Santo, começa aqui em Atos capítulo 7, versículo 51. Abre aqui, por favor. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre o quê? Resistis. O primeiro degrau da decadência para nós apagarmos o Espírito Santo em nós começa aqui. Como? Resistindo ao Espírito Santo. Diga: resistindo. Agora, o que é resistir? Resistir não é expulsar. Resistir é conviver junto, mas agora eu não tenho mais ouvidos prontos para te ouvir. Resistir é estar no mesmo ambiente, mas eu não estou disposto a quebrantar o meu coração para ouvir a tua direção. Porque apagar o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo não acontece do dia para a noite. Ele é um processo que começa resistindo ao Espírito Santo. É quando o Espírito Santo que habita em nós quer assumir o controle das direções da nossa vida, e a gente já tem a nossa própria. Por isso que ele diz: homens de dura cerviz são pessoas que não se dobram. Então ele está dizendo: eu tenho direções para você. É o Espírito Santo em nós dizendo: eu tenho direções para você, mas você não está disposto a se dobrar as direções que eu tenho para você mais. Aí ele continua: e homens de coração incircuncisos, ou melhor, corações obstinados. E o que é um coração incircunciso? O que é um coração obstinado? É alguém que dentro de si já fez sua escolha e não tem quem mude. Então o Espírito Santo está ali dizendo: eu tenho uma direção diferente para você, mas você já tem a sua própria. Então tipo assim: Espírito Santo,
Eu não vou te rejeitar, te tirando de mim. Eu não quero te expulsar. Mas assim, Espírito Santo, você vai ter que aprender a conviver comigo, com as minhas escolhas. Tem pessoas que vão orar diante de Deus para pedir direção, confirmação do Senhor, já decidido. Como que você vai orar a Deus para que Deus te dê uma direção se você já decidiu por aquilo? Você está perdendo seu tempo. O Espírito Santo, Ele quer conduzir de tal maneira a nossa vida, que qualquer coisa que precisa ser decidido em mim, eu preciso ir neutro para Ele. E o que é ir neutro para Ele? É que mesmo que dentro de mim eu gostaria que fosse assim, mas a minha neutralidade vai dar para o Espírito Santo a autoridade e o direito para dizer contrário ao que eu gostaria, e eu dizer assim seja. Pergunta para o teu irmão, você está pronto mesmo para ouvir isso aqui? Eu vou te falar, você quer mingau? Você está no lugar errado. Quer papinha? Nós vamos ter que fazer uma outra sala, porque nós vamos dar papinha para quem quer papinha. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você quer mesmo enfrentar as guerras e as lutas desses dias? Você vai ter que começar a aprender a comer comida com substância. Depois que a gente passa pelo processo de resistir ao Espírito Santo, sabe qual é o próximo passo? Efésios 4:30, põe aqui. E não... Deixa eu te falar uma coisa. Você não começa entristecendo o Espírito Santo. Eu não começo entristecendo o Espírito Santo, eu começo resistindo. Até chegarmos ao ponto de entristecê-lo, a gente já venceu o prazo da longanimidade de Deus, tentando achar em nós uma medida de quebrantamento para Ele poder nos dar a direção dEle. E a gente resistiu. Quem se lembra aqui de um homem chamado Acã na Bíblia? Deus disse assim, entra em Jericó, mas não pega nada dos despojos, porque é a primeira conquista de Israel e Canaã. E de quem era o primeiro? Então Deus está dizendo, esse primeiro é meu, não é de vocês, então não pega nada. Rapaz, quando Acã entrou, que viu ouro, prata, viu o pau quebrando de coisa boa ali, ele pegou, colocou dentro da sua sacola, escondido, levou para casa, chegou no fundo do quintal, fez um buraco e enterrou. Tipo assim, aqui já é a minha aposentadoria. Escola dos meninos está garantida. Não vou pagar mais aluguel, vou comprar uma casa própria. Parcela de carro nunca mais. Aleluia. Oh, coisa chata, né? Enfim. Só que aí Deus chega e diz assim, Josué, tem cheiro de coisa ruim aí no meio do povo. Só que Deus sabia que era câncer, sabia ou não sabia? Mas Deus não fala. Deus só diz assim, tem coisa errada aí, Josué, e eu só vou poder avançar se a gente limpar essa sujeira. Aí Josué, mas Senhor, Josué, consulte família por família. E Acã está aqui, sabendo que a revista ia chegar na casa dele. Josué foi na casa de um, não está ali. Foi na casa do outro, não está ali. Acã sabia que ia chegar nele ou não? Rapaz, por que esse filho é da mãe, vendo que ia chegar nele o negócio, por que não pega? Josué, fui eu. Pronto. Poderia que
ser que Deus desse para ele uma medida de perdão, para não culminar no que aconteceu. Porque o que aconteceu? A revista foi, e ele guardando ali, foi, chegou na casa dele, Acã, e aí? Como é que é? Só faltou tu, e Deus disse que tem coisa errada, só pode ser tu. Não. Então, Acã, vamos procurar? Bora. Quando procura, encontraram. Sentença: mata Acã, esposa, filhos, gato, cachorro, periquito, papagaio. Mata tudo. Mas Deus deu a oportunidade dele mudar ou não? Olha para o teu irmão e pergunta: você vai esperar o quê? Para de resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo já está falando no seu coração. Para de resistir. Porque pode chegar um momento que não vai ser mais resistir. Agora você vai começar a entristecer o Espírito Santo. É que a partir de agora, depois que a gente resiste, tudo que a gente faz, por melhor e bonito que seja, a gente vai começar a entrar no processo de entristecimento do Espírito Santo. Você sabe por que tem muita gente fraca dentro da igreja, na caminhada da fé? Por isso aqui, ó. Porque a Bíblia diz assim: a alegria de quem é a nossa força? Escute, não é a minha alegria, é a alegria dele. Quem está me ouvindo? Vamos lá. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é quem que tem que estar alegre? Eu ou Deus? Quando é Deus que está alegre, eu me fortaleço. Então vão ter momentos na nossa caminhada que eu vou ficar triste, para que ele fique alegre, para que eu me mantenha forte. Agora, se você resiste, você pode ficar alegre. Deus triste, você fraco. Como que eu poderia ficar triste e Deus alegre? Quando você gostaria de fazer algo que Deus não gostaria, aí você abre mão de fazer o que você gostaria para alegrar o coração de Deus. Aí Deus do céu diz assim: dá força para ele. Vocês estão conseguindo me entender, irmãos? E em terceiro lugar, resiste, entristece, e para acabar mesmo com a tampa do caixão, apagar o Espírito. Aqui é que é o BO. Porque enquanto só está entristecendo, que não é só, é coisa ruim. Tem como você perceber algumas coisas ainda. Mas quando apaga, aí você já perdeu a noção das coisas. Aí você já não tem mais consciência de pecado, não tem mais consciência de justiça, e não tem mais consciência de juízo. É tipo assim, ó. Sabe quando Paulo disse em 2 Tessalonicenses 5,18, se quiser pôr aqui, põe aqui. Ele diz assim, ó: e antes da vinda do Senhor, há de se manifestar o anticristo. Aí ele diz assim: e antes de se manifestar o anticristo, haverá um tempo de apostasia. Você sabe o que é apostasia? Você sabia que tem muita gente que pode estar sendo um apóstata dentro da igreja? Tem gente que pensa que a apostasia é o cara sair daqui agora, vai lá para o candomblé, vai para maconha, apostatou da fé. Não! A apostasia é outra coisa, que talvez possa estar acontecendo com alguns que estão aqui nessa noite, ou que estão me ouvindo, e você não está percebendo. A
A apostasia vem do termo grego apostelo. Você sabe o que é apostelo? A palavra apostelo vem de divórcio. Diga divórcio. Então ele está dizendo assim: antes que o anticristo se manifeste, vai ter um período onde muita gente vai se divorciar de Deus. E o que é se divorciar de Deus? É estar na mesma casa, é estar fazendo as coisas para Deus, mas nas suas emoções não tem mais paixão por Deus. É só serviço. É só benfeitoria de obras. Mas aqui já tem um divórcio emocional. Já viu aqueles casais que são casados, que moram na mesma casa, mas dormem em cama separada? Só não foi no cartório assinar o divórcio de maneira formal, mas emocionalmente já estão divorciados. Da mesma maneira, é uma pessoa que é apostada. Ela está aqui cantando as canções, ela está aqui levantando as mãos, ela está aqui. É aquilo que Deus deu aqui na semana de oração. Isaías capítulo 1. O que é que diz? Ele diz assim: ó, criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, as ovelhas conhecem a sua manjedoura. E o meu povo já não me conhece mais. Está pronto para ouvir o que eu vou falar agora? Deus está dizendo assim: um animal irracional sabe voltar para o seu dono. E você que foi dotado de sabedoria e inteligência, não sabe se voltar para Deus. Por quê? Porque a apostasia faz isso. Ela te rouba do seu senso espiritual de conexão relacional com Deus, sem você ter percebido, porque a apostasia é uma doença no espírito. Você entrou no processo de esfriamento que você não percebeu. E aí agora, o que resta é o que você aprendeu de serviço de igreja. Aí, o que o inimigo faz? Ele te engana, te trazendo a falsa sensação de que você está tudo bem, porque você está servindo na igreja, mas no espírito não tem mais relação de verdade com Deus. Aí no capítulo 1 de Isaías ele continua dizendo: vocês acham que eu quero as suas festas de lua nova? Aí ele começa a dizer: essas parafernálias que vocês fazem, festa das cabanas, festa dos tabernáculos, festa de não sei o que, é levantar de braços, é dançaria, é tudo. Vocês acham que eu estou atrás disso? Não, eu não quero as tuas danças, eu não quero o teu levantar de braços, eu quero a tua paixão, eu quero o teu coração. Tem muito crente que já apagou o Espírito Santo. E é triste, porque você já não tem mais uma alta consciência de quando o sinal vermelho aciona, para você saber que é até onde você pode ir. É quando começamos, sabe fazer o quê? A relativizar as verdades de Deus. Isso aqui é verdade, mas depende do ponto de vista. Não, essa é a sua interpretação. Olha que demônio. A verdade sempre foi a verdade, com ou sem interpretação, é a verdade. Ela não muda. Macho é macho, fêmea é fêmea. Como é que a gente vai relativizar isso? Aleluia. Você acredita que já tem crente aceitando? Por quê? Porque tem uma frieza no espírito acontecendo dentro da igreja. E essa frieza no espírito tem nome. Resistiu, entristeceu, agora o espírito está se apagando. Mas eu não vim aqui falar de coisa ruim não, tá?
Pelo sangue de Jesus, eu não sou agente de más notícia. Eu posso até dar uma pincelada na coisa ruim, mas eu vim trazer uma boa notícia para você. O Espírito de Deus já disse no começo: eu estou aqui. E eu vou acender a chama de quem está se apagando aqui. Chocalaralabaço. Pastor, seja mais claro, você. O que me leva a apagar o Espírito Santo em mim? Versículo 20 de 1 Tessalonicenses 5. 19, não apagueis o Espírito Santo. Olha o 20. Eu fico ceguinho com isso aqui. Achou, filho? Opa. Não. 5:20. Prega comigo, tá? Fica aí no computador. Não sai daí não. Prega comigo. Pastor, como é que eu apago o Espírito Santo em mim? Aqui, não desprezeis. As profecias aqui não é quando alguém se levanta para dizer assim, ali é o dom da profecia. O dom da profecia é uma coisa, mas essa profecia que ele está falando aqui não é o dom da profecia. Essa profecia que ele está falando aqui é a palavra de Deus. Ele está dizendo assim, quer apagar o Espírito Santo em você? Despreze a palavra. Pastor, mas eu não desprezo. Claro que despreza. Como é que eu desprezo a palavra? É quando Deus fala com você e a palavra está ali te dizendo quem você é, o que você precisa ser, como você deve se portar, como você deve agir, como você deve caminhar, e você simplesmente olha para o teu padrão de vida, olha para o lado de fora e diz assim, não, eu acho que isso aqui era para aquela época, eu acho que isso aqui não é. Aí começa a relativizar a profecia, e daqui a pouco, de tanto relativizar a profecia, as escrituras, você estabelece o padrão de vida que você quer viver dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem problemas. Preste atenção nisso. Deus não tem problema mesmo. Deus não tem. Se você é imaturo, se você é criança, espiritualmente falando, Deus tem paciência com você para dizer assim, uma hora ele vai crescer. Ele teve com Pedro, vai ter comigo, vai ter com você. Agora Deus tem um grande problema com o desprezo. Não que Deus é carente, mas é que Deus estabeleceu toda a realidade plena para que eu e você vivamos a realidade dele no céu, aqui na terra, e a gente despreza. Pode observar, leia a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ficou indignado. Está lá em Isaías 43. Deus está dizendo assim, vocês não se lembram do que eu fiz com vocês? Tirei vocês do Egito com mão forte, fiz passar pelo Mar Vermelho. Aí Deus começa a fazer a trajetória de tudo que ele fez. Aí diz assim, vocês não viram o que eu fiz? Onde que vocês estão com a memória de vocês? Vocês são de memória muito fraca. Como que vocês, tendo participado e visto tudo que eu fiz, agora desprezam as minhas direções futuras? Você vai ver que Deus, ele tem paciência com o imaturo. Ele olhou para os discípulos que perguntaram, mestre, por que você fala por parábola? Ele diz assim, então, eu falo por parábola para que essa multidão não entenda. Por quê? Porque são imaturos. Se eu falar para eles entenderem, eles não vão ter como recepcionar a palavra que eu estou dando, e não vão ter envergadura nem fibra moral para responder à altura da palavra. Mas vocês que estão comigo, eu dou a entender. Sabe o que é isso? Respeito à medida que cada um tem. Quando ele olha para a multidão, tem imaturidade. Então não adianta dar caldo grosso para quem é imaturo. Agora, para quem é maduro, ele diz, você eu dou a entender. Por quê? Porque se você entender, você vai prestar conta do que você entende. Aleluia.
Olha para o teu irmão e diga assim: o pastor não está chateado, tá? É que ele não sabe falar de outro jeito, só sabe falar assim. Mas você não tem noção do quebrantamento que está aqui no meu coração para falar o que eu estou falando. Eu já orei, Senhor, deixa eu falar bem mansinho. Eu não consigo. Bora, né? Deixa eu te falar uma coisa. Não despreze a profecia, não despreze a palavra que Deus te deu. Não despreze o que está escrito ao teu respeito. Queira se levantar o mundo contra, Satanás contra. Deixa eu te falar uma coisa, você se torna imparável quando você se abraça com a profecia que Deus deu para você. Você se lembra quando Deus disse para Samuel: vai na casa de Saul, o rei, diga para ele que mata todos os amalequitas. Mata rei, mata homem, mulher, criança, mata tudo. Até os gados, os animais, mata tudo. E os porcos, mata as galinhas, mata tudo, não quero nada. Porque esse povo não se voltou para o meu povo. E porque eles não se voltaram para ajudar o meu povo, eles não são dignos. Nós vamos ter que acabar com todos eles. Aí Saul ouviu Samuel e disse: fechado, deixa comigo. Samuel voltou. Saul foi lá, matou todos os amalequitas, mas poupou o rei. E alguns animais gordos, está lá escrito, não estou inventando. Os animais gordos ele poupou. Ele disse: olha, isso aqui vai servir para o sacrifício ao Senhor. Olha, quis até espiritualizar a desobediência. Tem muito crente espiritualizando a sua desobediência. Aí Samuel vai lá: ô Saul, e aí? Fechou? Acabou? Sim, matei todos os amalequitas. Só que o rei estava escondido. E no fundo do quintal tem boi, tem ovelha, e Samuel ouve o mugido de boi. E diz assim: tá, se você matou tudo como Deus mandou, e que mugido de boi é esse no fundo do teu quintal? Ele disse: então, eu poupei os animais para sacrificar a Deus. Ele disse: não. Aí é onde entra aquela frase, que se lembra? Quero ver se tem crente que lê a Bíblia. É melhor... Vamos lá? É tipo assim, Deus não está esperando o teu sacrifício. Ele está esperando a tua obediência. Mas o que a gente aprendeu? Tem que sacrificar, sacrificar, sacrificar. Mas não tem uma gota de obediência. Mas já no caso de Saul, sabe o que é que tinha? Metade de obediência e metade da sua própria vontade. Aí ele quis dar o nome disso de obediência. Deixa eu te falar uma coisa: 99,99% da vontade de Deus com 0,000,1 da sua vontade não é obediência a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você já leu as cartas das igrejas de Apocalipse. Sabe como é que é definida essas cartas? É assim, ó. São 7 igrejas. Mas como é que começa o processo de decadência dessas igrejas? Que João chora porque ele olha assim e diz: cara, não tem uma igreja que preste. Eu acho que alguém aqui já deve ter orado essa oração: Senhor, já procurei um monte de lugar, não tem uma igreja que preste. Presta atenção. Primeira igreja, Éfeso. Qual foi o problema daquela igreja? Opa! Então começa por onde? Esfriando no amor. E o que é esfriar no amor? Eu perguntei de manhã, eu vou perguntar agora de noite. Qual que é o contrário de amor para você? Indiferença. Contrário de amor? Unanimidade. Aliás, maioria. Ódio, né?
Só que o contrário de fato, de amor não é ódio. Imagine um cara que está na beira da praia, tranquilo, uma pessoa que ele não conhece, está morrendo afogado. Ele olha, vê, não se levanta e não faz nada, não chama nem os bombeiros para ajudar. A pessoa morre. Ele odiava aquela pessoa? E por que ele não ajudou? Porque ele foi indiferente. Você sabe qual vai ser a crise mundial para se cumprir a profecia? E acontecerá que nos últimos dias, vamos lá? E acontecerá que nos últimos dias, essa vai ser a crise mundial. Não vai ser Irã contra os Estados Unidos, não, isso aí, cara, é sinal dos últimos dias, mas ainda não são os últimos dias. É sinal. Tá, qual que vai ser a crise mundial? Sabe qual vai ser? Falta de amor. E o que é o amor por Evangelho? Você sabe o que é o amor por Evangelho? É simplesmente a base de tudo. Porque essa igreja de Éfeso, ela não perdeu mais uma coisa, não, ela perdeu a base do sustento da igreja. Porque o que é que ele diz? Vocês trabalham bem, tenho visto o teu labor, tenho visto a tua luta, tenho visto o teu trabalho. Está dizendo assim, vocês são operantes. Mas o que adianta vocês terem tanta coisa que vocês fazem, se a base principal, que é o amor, vocês não têm mais? Tem nome de igreja, tem cara de igreja, tem até cheiro de igreja, mas a base principal já não tem mais. E sabe qual é o meu medo? Você ter cara de crente, nome de crente, jeito de crente, casa de crente, igreja de crente, tudo de crente, mas você é uma pessoa indiferente. A pessoa passa necessitada do teu lado, tu não estende a mão. A gente pede 1 quilo de alimento. Ainda tem gente que diz, tá, a igreja que faça, a igreja está fazendo, mas a gente quer envolver você, para pelo menos dar um peteleco no seu senso de amor. Consegue entender isso? Então a primeira igreja da Ásia, qual que é o problema dela? Falta de amor, indiferença. Você sabe qual que é o problema da segunda igreja da Ásia? Ela se tornou mundana, diga mundana. Porque assim, quando perde o amor, agora ela vai buscar um padrão para poder se manter. E sabe onde é que, quando não tem o amor, a gente vai buscar o padrão? No mundo. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Davi sabia de uma coisa, que não dava para continuar sem a presença da arca. Sabe onde a arca estava? Na casa de Obed-Edom. Aí Davi disse, gente, vamos buscar, porque não dá para andar mais sem a arca. A presença de Deus tem que estar aqui. O espírito da presença de Deus tem que mover a gente. E a gente está sem. Vamos buscar, porque está na casa. Aí foram na casa de Obed-Edom. Chegaram lá, botaram em carro de boi, montaram, aí pá, uma pedra no caminho. A arca começa a cair. Uzá vai colocar a mão para ajudar. E é exterminado, fulminado. Sabe o que todo mundo fez? Inclusive Davi, graxa nos pés. Quem vai ficar aqui? Eu não vou nem tocar nisso aí, porque o cara foi ajudar, morreu, imagine eu. Passou um tempo, Davi olhou e disse, não dá, gente, sem a presença de Deus. Tem alguém de coragem para ir lá? E todo mundo, eita, quem que vai tocar naquele negócio, rapaz? Deus está brabo. Aí eles voltam. Quando eles estão no caminho, Deus vem, Davi, deixa eu te falar uma coisa. A minha arca, a minha presença, não é para ser carregada em carros de bois. Por que Deus fez essa exigência de que não queria? Porque na cabeça de Davi vai em carro de bois, chega rápido. E a comunicação que Deus está trazendo para Davi Davi, não adianta você chegar rápido de um jeito que eu não quero que seja. Pergunta para o teu irmãozinho assim, ô irmãozinho, tu está apressado alguma coisa? Relaxa aí. Deus não é apressado. Deus não é apressado.
Sabe por que eles levavam em carros de bois? Sabe onde eles foram buscar esse modelo? Com os filisteus. Os deuses dos filisteus, eles eram carregados em carros de bois. Aí o que Israel fez? Foi buscar no mundo o padrão para carregar as coisas de Deus. Aí Deus disse: não, eu não aceito na minha igreja você fazer absolutamente nada, que o padrão é o mundo. Diga assim: o céu tem o seu padrão. Qual a igreja que você quer congregar? É a igreja que se adequa ao seu padrão mundano de viver? Não é essa a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é diferente. Você pode até chegar com o seu padrão do mundo, mas você vai ter que tirar seus carrinhos de bois. Porque a ordem de Deus é: a arca tem que ser carregada nos ombros. E ainda tem outra, Davi: a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para tudo. Mas o Senhor vai demorar. Eu não estou apressado. Eu quero que seja do jeito certo. Para tudo, sacrifica boi, dá para mim a gordura, dá para mim o que é devido, o resto dá de churrasco para todo mundo. 6 passos, mata boi e faz sacrifício. Mais 6 passos, imagina. A arca chegou. E quando a arca chegou, não sou eu que estou evitando, não. Davi foi na frente. A Bíblia diz que ele dançava de tanta alegria, que as suas vestes subiam, que viu as suas vestes íntimas. E aí Mical lá de cima começa a reprovar. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que as Micais não vão sobreviver nesse lugar. Porque muitos Davis vão se levantar com alegria no Espírito Santo. Quando a presença volta, tem que ter alegria, meu irmão. Chorar, calar, lá para chorar, bacana. Não despreze a profecia. Não despreze a palavra que Deus te deu. Pastor, como é que eu faço para acender o Espírito Santo? Se abrace a profecia, porque o contrário também é verdadeiro. Enquanto você despreza a profecia, você apaga o Espírito Santo. Se abraçando com a profecia, você reacende o Espírito Santo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Talvez você não prestou atenção. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jesus está sendo batizado por João Batista. A pomba desce, a voz abre os céus, e Deus diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus viveu ou não viveu uma experiência com seu pai ali, diferente? De a pomba vir, de a voz aí. Ele teve uma experiência com o céu. Ele teve uma experiência com o sobrenatural. Diga: é bom demais ter experiência com o sobrenatural, sim ou não? Mas 30 minutos depois, ele foi levado para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Quando ele está sendo tentado pelo diabo, ele vai argumentar com o diabo a experiência que ele viveu com seu pai? Porque assim, como é bom viver experiências com Deus, só se vence o diabo. Está escrito. Você não entendeu? Você quer vencer o diabo com as experiências que você viveu com Deus? Você não vai vencer o diabo com as experiências que você viveu com Deus. Se vence o diabo com a palavra. Tem que ter a palavra. O diabo não teme as suas experiências com Deus. Você pode ter um currículo cheio de: eu vivi isso, vivi aquilo. Aí o diabo olha assim: tu é fraco.
Só tem experiência que não é ruim, é bom, mas não é suficiente para derrotar o diabo. Só tem uma coisa que derrota o diabo, é quando o diabo vem dizer para você que você é um crente frajuta, você é um escravo, você é isso, você é aquilo. Mas você tem a palavra e diz: não, eu sou filho amado, eu sou amado pelo meu pai, ele pagou o preço por mim, e eu estou aqui porque ele me libertou. Pronto, o diabo não vai mais. Quem quer vencer o diabo hoje aqui? Se agarra a palavra. Porque quando ele se apresentar para te tentar, você vai dizer assim: Satanás, cai fora, está escrito. Olha para o teu irmão e diga assim: se imuna da palavra. É por isso que Jesus falou com Pedro assim: Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro. E hoje, Pedro, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Pedro pegou aquela palavra. Pedro pegou aquela palavra e disse: eu tomo posse dessas chaves. Isso aqui não é literal. Isso aqui são lugares de acesso. Chave e acesso. Então o que Jesus está dizendo para Pedro? Porque não foi a carne nem foi o sangue que te revelou quem eu sou, mas o próprio Deus que te revelou quem eu sou. E você me reconheceu porque foi Deus que te revelou quem eu sou. A você eu te dou acessos que ninguém vai ter. Primeira tacada da mensagem de Pedro, quantos? Vamos lá, quantos? Aí Pedro olhou aquilo e disse: uau, funciona. Porque eu estou preso à palavra que ele me deu. Quando eu estou preso ao que Deus me disse, eu vou acessar o inimaginável. Segunda pregação de Pedro, de uma tacada só, quantos? Então, em 2 pregações, ele tinha uma igreja com 8.000 pessoas já. Amém? Só que do outro lado, Atos capítulo 6 diz que tinha um homem chamado Estevão. Qual era o nome dele? Estevão. Também recebeu uma palavra e se agarrou a essa palavra. Sabe o que diz lá em Atos capítulo 6? Diz que Estevão era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ele estava preso à palavra que ele recebeu também. Só que, por um lado tem Pedro, preste atenção nisso, com uma mensagem 3.000, com a segunda mensagem 5.000. Diga: resultados imediatos. Vamos lá? Resultados imediatos. Só que os dois estão com a mesma palavra, os dois estão com a mesma entrega, os dois estão com a mesma obediência, os dois andando na mesma fidelidade. Enquanto Pedro está tendo o resultado de número de pessoas, e Estevão, o que ele ganhou por pregar? Não estou ouvindo. Diga: perseguição e apedrejamento. Vamos lá, perseguição e apedrejamento. Dá ou não dá para um cara desse, que olha para Pedro e diz: eu estou na mesma fé, estou na mesma obediência, estou na mesma fidelidade, estou na mesma entrega, esperar os mesmos resultados? Sim ou não? Fala para mim como ser humano, sim ou não? Se esse cara, eu estou fazendo o mesmo que ele está fazendo, por que ele tem esse resultado e eu tenho um contrário desse resultado? O que eu estou falando é o que essa geração está apresentando para mim. É que ela quer obedecer por conta dos resultados. E aí ela olha e pega alguém como um padrão de obediência e de resultados. Então ela quer obedecer, não é para agradar a Deus, ela quer obedecer para ter aqueles
Agora deixa eu te perguntar, o que Estevão fez vendo Pedro tendo aqueles resultados, sabendo que está andando na mesma fé, obediência e fidelidade, e ele não? O que Estevão fez? Te digo, ele permaneceu fiel à palavra que recebeu. Olha para o teu irmão e diga assim: com ou sem resultados, só obedeça. Permaneça na obediência. Sabe por quê? Porque no reino de Deus as coisas não funcionam pela lógica da comparação. Vou repetir. No reino de Deus as coisas não funcionam pela lógica da comparação. Porque Estevão poderia estar aqui fiel, obediente, olhando para Pedro dizendo: uma hora vai chegar a minha hora. É assim ou não é que a gente faz? Estou aqui, mas uma hora vai chegar a minha hora. Uma hora eu vou ter aquele resultado. Uma hora eu vou ter aquele resultado. De repente pega o Estevão, leva em praça pública, rasgam as vestes dele, põe ao colo de Saulo e começam a apedrejar Estevão. Você acredita que poderia, naquele momento, Estevão olhar e dizer: para que eu obedeci? A minha obediência, a minha fidelidade foi para terminar assim? Eu achava que tinha que terminar assim. Posso te fazer uma pergunta honesta? Você está mesmo disposto a obedecer a Deus? Se você está disposto a obedecer de verdade, esteja pronto para, se possível, você não ter os mesmos resultados que outras pessoas têm. A gente acha que o reino de Deus, ele é padronizado. O jeito que Deus fez com um, Deus vai ter que fazer com o outro, porque é a mesma fé e a mesma obediência. É por isso que nem todos Deus deu a graça do púlpito, nem todos Deus deu a graça do microfone, nem todos Deus deu a graça da voz, nem todos Deus deu a graça de tocar instrumento, nem todos Por quê? A obediência tem que ser a mesma, mas o resultado nunca vai ser o mesmo. Vocês estão aqui ainda, minha gente? Então anote assim, nem toda obediência gera aplausos. Você está obedecendo para esperar aplausos? Possa ser que no lugar de aplausos venham pedras. Então peraí, pastor, eu vou repensar minha vida com Deus. Repense. Porque assim, o chicote estrala, irmão. Não é pra gente frouxar não esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui para encher cadeira de gente não. De jeito nenhum. Meu compromisso é pregar o evangelho como ele é. Se você vai permanecer ou não, eu gostaria que você permanecesse. Eu gostaria que você ficasse. Agora vai ser nessa pegada e nesse modelo. Você quer o evangelho que você adequa o teu padrão mundano de viver, você está no lugar totalmente errado. Agora você quer ter experiência com Deus e andar na palavra da verdade, vem para cá, meu irmão. É por isso que Estevão não parou. E por que ele não parou? Ele poderia ter olhado e ter dito assim: pera, ei, gente, eu paro com esse negócio de evangelho, eu paro, deixa quieto, tá? Eu prefiro viver. Vocês vão me apedrejar, mas eu nego esse negócio de evangelho, eu prefiro viver. Por que ele permaneceu? Porque ele sabe quem falou com ele. Você reconhece a voz de Deus? Quando falou com você lá atrás e disse assim: tu és o meu servo,
Hoje eu te gerei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Deixa eu te mostrar uma coisa: resultados visíveis não são termômetros de aprovação de Deus. E às vezes a gente quer apresentar resultados para Deus vir com o selo de aprovação. Não, o selo de aprovação de Deus não é pelos resultados, é pela obediência. Tem gente que não vai ter o mesmo resultado, mas no dia fim vai ter o selo da aprovação de Deus. Vai ver os anjos de Deus e o Pai dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E vai ter gente que teve muito resultado, que no dia final: apartai-vos, eu nunca te conheci. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Pedro impactou com números e com multidão, Estevão marcou a história de um homem. Sabe o que eu busco nesses dias? Não é impactar uma multidão, porque às vezes, pela graça que Deus nos dá para pregar, para falar, para orar, impor as mãos, pessoas serem curadas, você traz impacto à multidão. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, essa mesma multidão já está atrás de um outro, para uma outra necessidade. O que eu estou buscando nesses dias é tocar homens e mulheres para mudar a sua história, para você marcar uma geração. Paulo está ali consentido na morte de Estevão, mas na morte de Estevão ele está dizendo assim, no apedrejamento de Estevão, melhor dizendo, quando ele está sendo apedrejado, que ele se ajoelha, que ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê o trono de Deus e Jesus, o Filho, em pé. Jesus estava como? Em pé à direita do Pai. Escute, o cara estava sendo perseguido e apedrejado, mas tinha céu aberto sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eles apedrejam Estevão, ele no momento ápice, final, ele olha para todo mundo e diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A Ti eu entrego a mesma fala de Jesus na cruz. Estevão falou: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, e a Ti eu entrego o meu espírito. E ele morre. Quando ele morre, Paulo está com as vestes dele guardadas. 3 dias depois, Paulo está indo estrada, caminho a Damasco. Quando ele está indo caminho a Damasco, o céu se abre, uma luz irradia, e Paulo fica cego. E uma voz ecoa e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Sim, quem é, por favor? Eu sou Jesus, Saulo. Estevão está sendo apedrejado e rejeitado, mas tem céu aberto para a vida de alguém. Deixa eu te falar uma coisa: sabe esse sofrimento que você está passando? Sabe essa dor que você está passando? Sabe essa angústia que você está passando? Sabe essa perseguição que você está passando? Fica tranquilo, é Deus usando você para abrir os céus para a vida de alguém. Estevão não marcou uma multidão, mas ele levantou um homem para marcar uma geração. O que você escolhe? Você quer o aplauso da multidão? Ou você quer ter autoridade para tocar a vida de um homem, e esse homem marcar uma geração? Posso te perguntar uma coisa, paz? Você quer a graça e a unção para tocar a multidão? Ou você quer a autoridade para tocar no teu filho, e o teu filho marcar uma geração? Precisamos levantar paz nesse lugar, que abra os céus para os seus filhos. Mas os caras não querem padecer, velho. Os caras não querem sofrer, rapaz. Os caras querem vida bacana, sabe? Meu Deus. Nós já estamos certos na nossa casa. Passo que passar, padeço que padecer,
Mas o céu aberto para o nosso filho vai ter. E eu estou treinando ele para ser macho, de verdade mesmo. Estamos treinando ele para ser macho, porque eu sei que daqui a 20 anos o pau vai quebrar, meu irmão. E você vai ter que ter fibra, vai ter que ter caráter, vai ter que ter moral, mas vai ter que ser macho. Tem um óleo fresco aqui descendo. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. O Brasil passou por muitos movimentos. Movimento de intercessão, movimento de adoração, movimento de oração. Foram vários movimentos. Mas você sabe qual que é o movimento que funciona? É um movimento que Cristo é o centro. Quando o movimento de adoração é do Ministério Mevan, acabou com tudo. Quando o movimento de oração é de uma pessoa, acabou com tudo. Agora, quando a adoração é para que Cristo seja o centro, vai permanecer. Quando o movimento de oração é para que Deus venha ser o centro da cidade, vai permanecer. Quando o movimento de libertação é para que Cristo seja glorificado, vai permanecer e ninguém vai parar. E por que essas coisas começaram em alta e hoje elas acabaram? Porque aquilo que começou muito bem com o fogo correto, para Deus, por Deus, começou a ter nomes. É por isso que nós precisamos voltar para um verdadeiro reavivamento. E como é que é um verdadeiro reavivamento? É quando você olha na história dos grandes avivamentos. Você vê assim, avivamento da Rua Azusa. Já ouviu falar? Por que o avivamento da Rua Azusa? Porque naquela rua tinha um povo que se reunia para se apegar às profecias e dizer: eu vou ficar firme, eu vou obedecer até que Jesus faça alguma coisa. Por que o nome Avivamento do País de Gales? Porque naquela nação um povo se dobrou diante de Deus e disse: nós queremos que Deus venha ser o Senhor desse país. Então o avivamento chegou para aquele lugar. Agora eu te pergunto, é impossível? É impossível a gente poder dizer o avivamento de Jundiaí? E por que não está acontecendo alguma coisa ainda? Porque nós ainda queremos apresentar a placa da nossa denominação. É por isso que nós vamos ter que bater com força nessa estrutura. E ultimamente Deus está colocando um martelo na minha boca para bater nessa coluna religiosa, para bater nessa estrutura denominacional, para dizer para você: é Cristo o centro, é Cristo o centro. Fica de pé um pouquinho.